Cidadãos de Israel, quando fui eleito pela primeira vez como primeiro-ministro, participei na Marcha da Vida, no campo de extermínio de Auschwitz. Lá, de repente, senti uma necessidade intensa de me envolver com um talit. Envolvi-me e disse: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 10 dias atrás, poucas horas antes de iniciar a operação histórica contra o regime maligno do Irã, visitei o Muro das Lamentações e também lá, de repente, senti uma necessidade intensa de me envolver com um talit. Fiz uma oração pelo sucesso de nossos bravos pilotos, de nossos excelentes soldados e comandantes, pela segurança do nosso país, pela paz do nosso povo. E então escrevi em um bilhete que coloquei entre as pedras do muro: Eis que um povo se levanta como um leão e se ergue como um leão jovem. Amkelavi, esse foi o nome que dei à operação. E hoje, 10 dias depois, voltei ao muro junto com minha esposa. Novamente me envolvi com o talit e fiz uma oração de agradecimento e um pedido por mais sucesso. Agradecimento pelos atos de bravura inimagináveis das forças de defesa de Israel e do Mossad. Agradecimento pela coragem do nosso povo, pela sua coragem, cidadãos de Israel, na retaguarda e em tudo o que vocês fazem com responsabilidade, disciplina e bravura. Agradecimento também pela parceria sem precedentes com meu amigo próximo há décadas, o presidente Trump. Nós elevamos o trabalho em equipe entre nós e a cooperação entre nossos países a patamares sem precedentes. O presidente Trump disse isso muito bem. Nunca houve um trabalho em equipe assim entre dois líderes. No bilhete que coloquei hoje entre as pedras do Muro das Lamentações, escrevi Ankelav Kam, o povo de Israel vive. Disse, naquele lugar sagrado para nós, que continuaremos a fazer tudo mesmo, para garantir a eternidade de Israel. Cidadãos de Israel, meus irmãos e irmãs, nós não esquecemos, nem por um momento, os altos preços que pagamos na Operação Amkelav e em toda a campanha. Nosso coração está com as famílias das vítimas do ataque cruel do Irã, o ataque cruel contra nossas cidades e comunidades. Abraçamos as famílias dos caídos em solidariedade e responsabilidade mútua. Desejamos plena recuperação aos feridos. Ao mesmo tempo, abraçamos as famílias dos 3 sequestrados falecidos, cujos corpos trouxemos hoje de volta para casa. Yonatan Samrano, Ofra Kedar e o primeiro sargento Shai Levinson, de abençoada memória. Acabei de conversar com os pais do Shai, neste momento difícil para eles, com a notícia da devolução do corpo de seu filho herói, comandante de tanque, que salvou muitos e cujo corpo foi sequestrado. Neste momento difícil, o que disse a mãe dele? Estamos te fortalecendo, primeiro-ministro, para que você continue com a missão. Isso é tão comovente. Continuaremos a investir todos os nossos esforços em 2 frentes. Eliminar a ameaça iraniana pelo futuro de nossos filhos e das próximas gerações e derrotar o Hamas, trazendo todos os nossos sequestrados, vivos e mortos, de volta para casa. 2 dias depois do início da guerra, eu disse, mudaremos a face do Oriente Médio. É exatamente isso que fazemos, mesmo que ainda haja dias difíceis. À nossa frente, com a ajuda de Deus, estão dias grandes e bons, dias de união, dias de força e, com a ajuda de Deus, dias de paz. Questões? Tamir Morag, Canal 14. Boa noite. Obrigado, primeiro-ministro. Altos funcionários em Israel definem Ali Khamenei como um Hitler moderno. Israel pode permitir que um tirano à la Hitler continue existindo? E o presidente Trump está impedindo sua eliminação. E, além disso, se ficar comprovado que as instalações nucleares atacadas não foram totalmente destruídas, principalmente a instalação em Fordow, haverá outro ataque nosso ou dos americanos. Tamir, não tenho a menor dúvida de que este é um regime que, de fato, deseja nos eliminar completamente, quer acabar com a nossa própria existência e com a nossa presença nesta terra de forma definitiva. É precisamente por essa razão e com essa clareza de propósito que lançamos esta operação militar, que tem como objetivo primordial e inegociável remover as 2 ameaças existenciais que se apresentam de maneira tão iminente e perigosa para a nossa segurança e para o nosso futuro.
Este não é o fórum para detalhar aqui todos os nossos planos. Quais são os objetivos? Quem está por trás dos objetivos? Acho que em tempos de guerra, e digo isso de vez em quando, menos palavras, mais ações. E não pretendo me desviar dessa regra nem esta noite. Em relação a Fordo, acho que devemos tirar o chapéu para o nosso grande amigo e meu amigo próximo, o presidente Trump, pelo excelente trabalho realizado pelo exército americano e pela Força Aérea Americana, e saudamos seus pilotos. Eles causaram um dano muito grande a Fordo, um dano muito grande. Nós, é claro, vamos analisar a situação e, de qualquer forma, garantiremos que não haja ameaça vinda dessas instalações nucleares. Faremos o que for necessário para cumprir os objetivos que estabelecemos. Nós vamos alcançá-los, todos eles. Yaron Avraham, Notícias 12. Boa noite, senhor primeiro-ministro. Boa noite. Após a adesão dos Estados Unidos e nossos êxitos no Irã, Israel está considerando anunciar nos próximos dias que, de sua parte, concluiu e cumpriu seus objetivos? Yaron, estamos comprometidos em alcançar nossos objetivos. Acho que hoje as pessoas entendem o quanto sou sério quando digo essas coisas. Talvez as pessoas tenham pensado que eram palavras vazias, declarações de arrogância. Não, estamos muito focados, e eu estou muito focado em alcançar os objetivos. Quando os objetivos forem alcançados, então a opressão estará concluída e os combates cessarão. Notícias 13. Boa noite, senhor primeiro-ministro. Primeiramente, há muitos relatos contraditórios. Você conseguiria, por favor, nos informar e detalhar esta noite até que ponto exatamente a situação recuou? Ou seja, qual foi a extensão e a profundidade desse movimento de retrocesso que observamos para que possamos compreender completamente a magnitude da mudança ocorrida? Estamos eliminando a ameaça. Além disso, não posso entrar em detalhes. Há também informações muito importantes e planos operacionais, caso sejam necessárias ações adicionais, mas está absolutamente claro para mim e também para o presidente Trump que garantiremos que essa ameaça seja eliminada. Quanto à guerra em Gaza, antes de tudo, não tiramos os olhos de Gaza. Não tiro os olhos dele por um momento sequer. Como acabei de confirmar, operações estão em andamento para libertar reféns. É preciso entender que estamos atuando o tempo todo em várias frentes, em vários cenários. Estamos autorizando operações, as forças de defesa de Israel estão agindo. Infelizmente, de tempos em tempos, também perdemos nossos soldados valentes, mas estamos avançando passo a passo nessas duas missões: derrotar o Hamas e trazer todos os nossos sequestrados de volta. Eu acho que a operação no Irã, na verdade não acho, tenho certeza, que a operação no Irã contribui para alcançar o objetivo em Gaza. E isso também é claro por quê? Porque é o Irã que construiu esse eixo, o eixo do estrangulamento, o eixo do mal, o eixo do fogo e da morte ao nosso redor. E sem o apoio, sem os andaimes do Irã, toda essa estrutura desmorona. É simples, em pouco tempo ela desmorona. Como aconteceu no Líbano, vocês viram isso. Nós, de fato, atingimos de maneira muito contundente e com grande intensidade o Líbano. Nossas ações foram direcionadas e executadas com precisão, resultando em um impacto significativo na região. Atingimos com uma força notável e uma presença inegável, causando um efeito profundo e duradouro. A operação foi conduzida com o objetivo de alcançar nossos alvos de maneira eficaz, e o resultado foi um golpe poderoso e inquestionável no Líbano. Atingimos com uma magnitude que deixou uma marca clara e inconfundível, demonstrando a extensão de nossa capacidade e o alcance de nossas operações. O impacto foi sentido em toda a área, e a força empregada foi substancial, garantindo que o objetivo fosse plenamente alcançado. Atingimos, portanto, com uma determinação implacável e uma execução impecável, deixando claro o poder de nossa intervenção no Líbano. Michael Shemesh, aqui 11. Sim, obrigado, primeiro-ministro. Considerando os resultados alcançados nesta campanha e o fato de que você cumpriu o que definiu como a missão política da sua vida, impedir que o Irã obtenha armas nucleares, você foi questionado sobre isso, então gostaria de esclarecer. Você pretende concorrer nas próximas eleições? Existe a possibilidade de que não faça isso? E uma pergunta de sim ou não. Você reconhece Yitzhak Amit como presidente da Suprema Corte? Posso dizer o seguinte: estou aqui em uma missão, ainda tenho muitas tarefas e enquanto eu achar que posso cumpri-las, vou cumpri-las. Mas saiba, isso depende de um único fator. No nosso sistema, isso depende apenas de um fator, que é o povo. O povo é o soberano. Essa é a base da democracia, é nisso que acredito e é assim que ajo.
E você vai precisar se armar de paciência, apoio ao sol. Nadav Eli, canal 24. Olá, senhor. Gostaria de atualizar, por favor, sobre os tipos de enriquecimento, pois, segundo os americanos, o programa nuclear iraniano foi destruído. Isso significa que, do seu ponto de vista, também terminamos os ataques aos sites nucleares e essa ameaça existencial foi removida? Estamos examinando esse assunto com precisão em todos os detalhes, obviamente junto com nossos amigos americanos. Aliás, estamos cooperando aqui e compartilhando informações até os mínimos detalhes. Um dia eu vou contar sobre nossas conversas. Minhas conversas com meu amigo, o presidente Trump, e sobre a cooperação entre nossos exércitos e nossas inteligências, muitos detalhes interessantes. Então estamos monitorando esse detalhe aqui, esses detalhes aqui. Com mais interesse, porque eu não posso detalhar todos os planos e nem todas as informações, mas é claro que há aqui partes diferentes que realmente sofreram golpes muito duros. Eliminamos a cúpula dos cientistas deles, eliminamos as fábricas, eliminamos a instalação de enriquecimento, eliminamos Natanz. Um golpe muito duro em Fordow e, como eu disse, ainda saberemos exatamente toda essa extensão, mas estamos determinados a completar tudo. E, claro, outras coisas, atingimos as fábricas de Takak e ainda não terminamos, vamos concluir isso. Portanto, posso te dizer uma coisa, estamos avançando em direção ao objetivo de eliminar ambas as ameaças. Ana Barsky-Mariv. Olá, Doni, primeiro-ministro. Você pode dizer que concorda com o presidente Trump sobre o cenário final da guerra? Trump fala sobre um acordo. Na verdade, a participação dos americanos também tem o outro lado, o menos simpático, digamos. Pode ser que Trump veja um acordo de encerramento como bom e você nem sempre veja esse acordo como um bom encerramento? Ana, eu disse desde o início que, se houver um bom acordo, que desmantele toda a infraestrutura, exploda toda a infraestrutura nuclear deles e todas as capacidades de produção de mísseis balísticos, o que há de errado nisso? Mas os iranianos não estavam dispostos a isso, e agora isso está acontecendo porque eles não estavam dispostos a isso. Mas qual será exatamente o mecanismo de encerramento? Posso pensar em vários, não acho que isso ajude aos objetivos. Para alcançar todos os objetivos da nossa guerra, que vou detalhar aqui, não estamos em coletivas de imprensa normais, estamos em tempo de guerra, e em tempo de guerra há o nevoeiro da batalha, vocês conhecem isso. Eu aprecio muito a consideração de vocês quanto a isso, mas apreciem também a minha necessidade de manter certo grau de sigilo. Eu trabalho com o presidente Trump de forma muito próxima e com uma coordenação excepcional. Eu digo isso, mas ele disse isso antes de mim. Acho que nunca houve, tenho certeza que nunca houve, uma coordenação assim entre um presidente americano e um primeiro-ministro israelense, e acredito que isso fortalece ainda mais a aliança sólida que existe entre Israel e os Estados Unidos. Esse é mais um elemento que nos dá muita força e, em grande medida, também nos distingue entre os países do mundo. O senhor acredita que o ataque conjunto de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã e o dano causado às instalações nucleares levará no dia seguinte à ampliação dos acordos de Abraão, depois que a região basicamente se libertar da ameaça iraniana? A resposta é sim. Acho que aqui se abrirão oportunidades extraordinárias. Antes de tudo, isso muda. Ontem, na saudação em que cumprimentei o presidente Trump, eu disse que acreditamos na paz a partir da força. Primeiro vem a força, depois vem a paz. A força de Israel também trouxe os acordos de Abraão. Isso quando o Irã estava no auge de seu poder. Nossa força simplesmente aumentou ao longo dos anos, e o fato de termos desmantelado a frente de recusa árabe e feito acordos de paz um após o outro, eu pensei que isso poderia levar a 4 acordos de paz, como aconteceu com os países árabes, ainda antes do que aconteceu, antes de fazermos o que fizemos com o Irã. Então, muito mais ainda depois. E eu quero te dizer o que está acontecendo aqui. Afinal, o Irã construiu o eixo do mal para nos cercar, nos sufocar e nos destruir, e nós quebramos esse eixo. Na verdade, eles vieram trazer a guerra para dentro do território de Israel, a pequena Israel. Depois de quebrarmos o eixo, estamos levando a guerra para o território do grande Irã. Nossos pilotos heróicos estão voando nos céus de Teherã. Estamos agindo nos céus do Irã como se fossem nossos. Estamos atingindo todos os alvos lá. Estamos eliminando comandantes, destruindo instalações e eliminando muitas outras coisas.
Isso é uma mudança enorme. Já agora é uma mudança enorme. E o status de Israel está subindo e subindo cada vez mais. Aliás, não só no Oriente Médio, mas está subindo no mundo todo. Há aqui uma mudança tectônica, uma verdadeira mudança de camadas geológicas que se movem a uma velocidade enorme, graças às decisões que tomamos, graças à imensa capacidade das forças de defesa de Israel, do Mossad e dos nossos órgãos de segurança. Graças a vocês, cidadãos de Israel, que demonstram aqui uma resistência não menos forte do que aquela que o mundo inteiro elogia do povo britânico durante o Blitz. É realmente uma combinação de forças e potências que o mundo admira. Então, há um enorme aumento do poder de Israel e um grande golpe no poder do Irã, que espalhou seu pecado por todo o Oriente Médio, e isso abre oportunidades que nem sequer podemos imaginar. Eu imagino. Eu posso imaginar uma enorme expansão dos acordos de paz. Eu posso ver colaborações que agora talvez pareçam imaginárias, mas talvez já entendam que não é imaginário, e nós veremos isso. Nós vamos embarcar em uma jornada emocionante e cheia de descobertas, explorando novos horizontes e desvendando os mistérios que nos aguardam. Estamos prontos para seguir em frente com determinação e entusiasmo, rumo a um futuro promissor e repleto de oportunidades. A nossa aventura está apenas começando e mal podemos esperar para ver o que o destino nos reserva. O que você perguntou? Quais são as medidas apropriadas para um Irã não nuclear? Em que? O que significa um Irã não nuclear? Ah, sim. 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 Eu entendo. Não vou responder à primeira pergunta. Estamos rastreando todas as opções que você levantou, assim como outras opções que você não levantou. Sobre o que é um Irã não nuclear. Isso é um Irã que, na verdade, está privado das receitas, das instalações fundamentais e da tecnologia básica necessária para o desenvolvimento de armas nucleares. Isso também está relacionado ao enriquecimento, antes de tudo, ao enriquecimento. Também está relacionado aos sistemas de armas, ao que é chamado de sua capacidade de armar. Está relacionado também à capacidade de lançar tais artefatos, ou seja, aos mísseis. Embora, em nossa opinião, os mísseis balísticos também representem uma ameaça existencial por si só, não apenas se carregarem uma ogiva nuclear, mas mesmo que carreguem, digamos, 1 tonelada de explosivos, como acontece hoje, e 20 mil desses equivalem a 2 bombas atômicas, como eu disse. E por isso, esses são os pontos que queremos garantir que não aconteçam, que não existam, seja por meio de um acordo ou que isso seja garantido por... É duvidoso que isso seja alcançado por meio de um acordo, porque no momento vimos que o Irã simplesmente engana de uma forma que vimos agora, eu vejo isso há dezenas de anos, afinal, luto contra essa mentira. Mas eu digo, se isso não for alcançado por um acordo, e é provável que não seja alcançado por um acordo, então será alcançado de outra forma, tanto pelo que estamos fazendo agora, quanto pela aplicação contínua, assim como estamos fazendo no Líbano. Barak Ravid Walla. Olá, senhor primeiro-ministro. Até que ponto o que o senhor pode nos contar sobre a preparação para alguma resposta iraniana a esse ataque? E até que ponto o senhor está preocupado com a possibilidade de uma guerra de desgaste, em que os iranianos simplesmente continuem lançando mísseis por um longo período diante do perigo de esgotamento dos interceptadores em posse de Israel? Antes de tudo, lembro a vocês que estamos agindo contra os mísseis. Também estamos atingindo os mísseis, estamos atingindo os interceptadores. Eu disse a vocês que em cerca de metade dos lançadores, nós os neutralizamos ou superamos isso. Estamos avançando e progredindo continuamente, a cada instante, a cada momento que passa. Nosso desenvolvimento é ininterrupto, uma jornada constante de aprimoramento e evolução. A cada dia, novas descobertas são feitas, novas tecnologias são implementadas e novos conhecimentos são adquiridos, impulsionando-nos sempre para frente. Este movimento incessante reflete um compromisso com a inovação e a busca por soluções cada vez mais eficazes e abrangentes. Desses 1.000, apenas alguns poucos realmente chegaram e, na verdade, quase nenhum deles causou danos. Isso não é por acaso. E posso te dizer também que o mesmo vale para os mísseis. Posso entrar em muitos detalhes e eu aprecio muito a ajuda que recebemos e continuamos recebendo.
os nossos amigos americanos também nesse caso. Posso dizer uma coisa, há duas coisas importantes aqui. Primeiro, o comportamento de vocês, cidadãos de Israel, e novamente, não se pode exagerar a importância da disciplina que vocês demonstram. Vocês já sabem disso. Caso contrário, teríamos visto outras situações, apesar de toda a dor pelos preços que já pagamos. E a segunda coisa que posso dizer é que também temos uma grande capacidade de ataque no Irã, não apenas ataque para impedir um ataque, mas ataque para cobrar um preço do regime iraniano. Em todo caso, posso dizer algo simples: não seremos arrastados para uma guerra de atrito, mas também não encerraremos esta operação histórica, antes de atingirmos todos os nossos objetivos. Não neste extremo, nem naquele extremo. Notícias da Fox. Senhor, obrigado por reservar um tempo para fazer isso. Se o senhor pudesse falar de forma geral sobre como foi a coordenação com os Estados Unidos em relação aos ataques durante a noite que tiveram como alvo as instalações nucleares do Irã, e também como descreveria seu processo de tomada de decisão durante esse período, ao atacar oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana e cientistas nucleares. Fale para nós sobre por que decidiu atacar esses alvos e por que decidiu lançar essa operação neste momento. Obrigado. Bem, veja, deixe-me começar pela última parte da sua pergunta. Eu decidi que deveríamos atacar o Irã porque, venho falando sobre isso há apenas 40 anos. 40 anos. E eu vi a ascensão da República Islâmica, que é essa tirania teológica que sequestrou esse povo talentoso, esse povo antigo e talentoso, que é nosso amigo, desde a época do grande rei persa Ciro, há 2.500 anos. Eles foram sequestrados por esses tiranos e têm sido oprimidos há 46 anos. Eles basicamente usaram o Irã como uma plataforma para exportar sua ideologia islâmica revolucionária e terrorista para todas as partes do Oriente Médio, atacando nossos vizinhos árabes e buscando atacar os Estados Unidos. Morte à América, morte a Israel. Morte a Israel era um passo intermediário antes de eles alcançarem, de poderem levar a morte à América, porque Israel os impede de conquistar o Oriente Médio. Então eles começaram, eu já podia ver décadas atrás que se eles tivessem armas de morte em massa, se tivessem armas nucleares, muito provavelmente as usariam. Eles poderiam muito bem usá-las, e eu tentei de várias maneiras bloquear isso. Ao longo dos sucessivos governos que liderei, nem sempre consegui reunir a maioria de que precisava ou o apoio do setor de segurança, do governo. Também tive que resistir a um plano de um presidente americano para fazer um acordo que eu achava que pavimentava o caminho do Irã com ouro para o enriquecimento nuclear. Então, de todas as formas que pude, tentei impedir o Irã, e de fato nós os impedimos. Além disso, ao lidar, posso dizer isso abertamente agora, ao eliminar cientistas durante sucessivos mandatos no governo e por outros meios que utilizamos, atrasamos eles por cerca de uma década, mas não os paramos. Vimos que depois que eu dei as instruções para eliminar Nasrallah, isso basicamente eliminou Assad na Síria, o regime de Assad na Síria, e agora sabíamos que o Irã havia perdido os outros meios que estavam planejando usar para aniquilar Israel, aquele laço de morte ao nosso redor. O eixo do terror do Irã desmoronou. E naquele momento, vimos claramente com nossa inteligência que eles estavam avançando rapidamente em direção ao que é chamado de weaponização. Eles já tinham urânio enriquecido o suficiente porque nós podíamos atrasá-los, mas não conseguíamos impedi-los de enriquecer urânio. Então, eles já tinham o suficiente, o equivalente a 9 ou 10 bombas em urânio enriquecido. Mas eles precisavam construir a bomba em si, e a bomba em si eles correram para fazer logo após o colapso do eixo do terror e a remoção de Nasrallah. Portanto, tivemos que agir. Estávamos no 12º hora. Sabíamos que não teríamos uma 13ª hora se eles tivessem sucesso. E ao mesmo tempo, também vimos que eles decidiram, depois de nos atacarem e nós contra-atacarmos e destruirmos grande parte da capacidade deles de produção de mísseis, capacidade de produção de mísseis balísticos que eles estavam, na verdade, desenvolvendo
um plano para construir 300 mísseis balísticos por mês. Isso são 20 mil mísseis em 6 anos. E você pode imaginar como um país do tamanho de Nova Jersey, como ele sobreviveria com 20 mil mísseis de 1 tonelada caindo sobre a cabeça de seus cidadãos? Obviamente que não. Então, por ambos os motivos, tivemos que agir e parar esse plano de aniquilação, esse duplo plano de aniquilar o Estado de Israel. Foi isso que forçou a decisão. Isso aconteceu a diretriz foi dada há cerca de 6 meses. E eu compartilhei tudo o que estou dizendo agora com nosso querido amigo, nosso grande aliado e seu grande líder, o presidente Donald J. Trump. Eu contei a ele sobre nossa necessidade de agir. Ele entendeu muito bem e eu sabia que quando chegasse a hora da verdade, ele faria a coisa certa. Ele faria a coisa certa pelos Estados Unidos. Ele faria a coisa certa pelo mundo livre. Ele faria a coisa certa pela civilização. Ele nos ajudou muito na defesa dos céus de Israel, com baterias Chad aqui, com navios Aegis, no Mediterrâneo, com pilotos americanos voando ao lado dos nossos pilotos abatendo drones. Então ele decidiu, e nós conversamos sobre isso, ele decidiu agir para garantir que o Irã não tenha armas nucleares e, portanto, que o Irã não tenha capacidade de enriquecimento nuclear. Eu confiei nele e acho que ele provou o grande líder que é e o grande amigo de Israel que é. Insuperável. Ninguém pode se comparar a ele. Obrigado, senhor. Última pergunta, CNN. Claro. Primeiro-ministro Netanyahu, após o seu sucesso militar no Irã, o senhor concordaria com um fim abrangente da guerra em Gaza em troca da libertação de todos os reféns? O presidente Trump lhe disse que atacaria o Irã se o senhor concordasse com um fim abrangente da guerra em Gaza? E onde estão os mais de 400 quilos de urânio do Irã enriquecidos a 60%? Obrigado. Bem, o presidente Trump não impôs nenhuma condição. Essa não é a natureza do nosso relacionamento, tenho que dizer. Nós conversamos abertamente, falamos como amigos de verdade. Ele é um grande líder, mas ele toma as decisões para a América. Eu sabia? Sim, eu sabia com antecedência. Isso é natural. Assim como ele sabia com antecedência quando agiríamos, nós também sabíamos com antecedência quando ele agiria. Eu acho que, no que diz respeito a Gaza, veja, essa guerra poderia acabar amanhã. Poderia acabar hoje. Se o Hamas se render, depuser as armas, libertar todos os reféns, acabou. Acaba em um instante. Eles se recusam a fazer isso. Acho que nossas ações no Irã vão nos ajudar a acelerar a nossa vitória e a libertação de todos os nossos reféns, e é isso que esperamos alcançar. Achamos que podemos dar a Gaza um futuro diferente, não essa repetição que o Hamas restabeleceu. Sim, nós derrubamos, mas é restabelecido, se rearma e continua trazendo sofrimento ao seu próprio povo e depois sofrimento e morte para nós e todos ao redor deles. Então isso pode mudar amanhã, espero que mude. Mas eu tenho um plano para uma paz permanente, se é isso que você está me perguntando. Sim, eu faço. Estamos preparados para entrar em negociações agora mesmo sobre a proposta que o Sr. Witkoff apresentou. Recebemos de intermediários alguma resposta a essa proposta. Eu respondi a resposta. E estou esperando receber uma resposta à minha resposta. Você consegue acompanhar isso? Então estamos ativos nisso o tempo todo. E eu gostaria que pudéssemos conquistar essa plataforma pela qual teríamos basicamente um cessar-fogo de 2 meses, conseguiríamos metade dos reféns, vivos e mortos, e então discutiríamos a possibilidade de um cessar-fogo permanente, essa é a linha que eu apresentaria nessas discussões. De qualquer forma, você deve saber que os contatos continuam o tempo todo enquanto falamos. Obviamente estamos focados no Irã, mas nunca esquecemos Gaza, nunca esquecemos nossos reféns ou nossos objetivos de guerra lá. Você perguntou sobre o urânio enriquecido. Bem, veja, estamos acompanhando isso. Temos acompanhado isso de muito perto. Eu posso te dizer que é um componente importante de um programa nuclear. Não é o único componente, não é um componente suficiente, mas é um componente importante e nós temos informações interessantes sobre isso que você me desculpe se eu não compartilhar com você. Obrigado, senhor. Obrigado.